vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho aqui, vou trazer o Luiz Auleta aqui, para que vocês conheçam ele, para ele contar um pouquinho sobre gestão empresarial. Mas antes de mais nada, eu queria apresentar o Luiz aqui, para que vocês saibam um pouquinho do que ele faz. O Luiz Auleta, ele é profissional de segurança corporativa com especialização em negociação estratégica pela Universidade de Michigan e gestão internacional de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atuou no Departamento de Segurança Corporativa, né, de multinacionais, acumulando experiências relacionadas à segurança na cadeia logística e transporte, proteção executiva, segurança patrimonial, gerenciamento de riscos, inteligência e investigações. Ele também é primeiro-tenente da Reserva do Exército Brasileiro e ex-integrante do Centro de Instruções de Operações Urbanas, né? Ele participou de operações de garantia da lei e da ordem em conjunto com órgãos de segurança pública e agentes federais de inteligência nas comunidades do Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos aqui no Brasil e representou o Exército Brasileiro em um curso de medicina tática no Texas, lá nos Estados Unidos. Atualmente, ele exerce a função de gerente de operações de segurança corporativa na United Health Group, né, que é uma empresa americana líder no setor de saúde hospitalar e que é proprietária do grupo Amil aqui no Brasil. E ele também, e do grupo, né, Américas, de serviços médicos aqui no Brasil. Como empreendedor, ele é sócio fundador e diretor do departamento de simulações da Virtopia, que é uma empresa de tecnologia virtual, e membro da OSAC, da ABINE e da COSI. Atua como vice-presidente da Associação de Oficiais R2 do Litoral Paulista do Exército Brasileiro. Então quero convidar aqui para ficar com vocês aqui o Luiz Auleta. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito bom ter você aqui, viu? Vou deixar você com os nossos participantes aí, gente, vocês estão em boas mãos. Vamos nessa. Muito obrigado. Quero dizer primeiramente que é uma honra estar aqui. Quero parabenizá-los, todo o pessoal aí do Fórum de GR pela iniciativa, pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Vocês fazem toda a diferença para o nosso segmento. Eu sempre falo, para quem me conhece, eu sempre falo que não tem que ter vaidade no nosso segmento. Acho que as pessoas esse compartilhamento de informações, esse compartilhamento de boas práticas, ele é valiosíssimo, ainda mais nos dias de hoje. E quando a gente fala de segurança corporativa, quando a gente fala, inclusive, sobre inteligência empresarial, esse assunto ele é ainda mais importante nos dias de hoje. A gente vive momentos de constantes mudanças, as coisas acontecem numa velocidade nunca antes vista, né? Há quem diga essa pandemia, que nós ainda estamos, infelizmente, passando, mas uma hora isso vai acabar. E o profissional de gerenciamento de risco, o profissional da segurança corporativa, ele precisa dessa adaptação, né? Antes mesmo do início da pandemia, nós já estávamos passando por uma fase de adaptação no meio corporativo, né? De acelerações, de mudanças constantes, e aí veio a pandemia, alguns aspectos isso acelerou, né? E é muito importante que os profissionais estejam sempre atentos, conectados e com toda a parte de conhecimento em dia. E o que vocês fazem aqui no fórum ajuda e muito em relação a isso. Então, mais uma vez, gostaria de, antes de iniciar minha parte, parabenizá-los. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Hoje o nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência empresarial. Um assunto que é muito antigo, né, ao contrário do que as pessoas pensam, mas que começou a cair muito na boca dos profissionais, principalmente no nosso segmento, há mais ou menos 3, 4 anos atrás. Quando a gente fala em inteligência, atividade de inteligência, não necessariamente corporativa ou empresarial, as definições são quase sempre as mesmas. Se a gente olha para o aspecto militar, por exemplo, né, na minha carreira, inclusive, eu iniciei na parte militar como oficial das Forças Armadas. Foi uma oportunidade onde eu pude interagir com os órgãos de segurança pública, então servi em Campinas durante 8 anos. Lá nós tínhamos o Centro de Instrução de Operações Urbanas, que ainda existe, e é o centro responsável pela capacitação de toda a tropa militar
que atua em operações de garantia da lei e da ordem. Então tivemos aí um período, né, que eu costumo dizer até que dei sorte, porque foi justamente o período onde o Exército mais participou de operações de garantia da lei e da ordem. Então nós tivemos as operações de pacificação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão, complexo da Penha, depois no complexo da Maré. Tivemos atuação do Exército em conjunto com os órgãos de segurança pública na defesa e em toda a parte estratégica de inteligência dos grandes eventos que aconteceram aqui no nosso país, como, por exemplo, 2014 a Copa do Mundo, em 2016 os Jogos Olímpicos. Então, ali eu pude ter a oportunidade de conhecer o que era inteligência, o que era atividade de inteligência do ponto de vista militar, né, do ponto de vista de riscos e ameaças, principalmente quando a gente olha para grandes eventos. Havia uma preocupação grande em relação a ameaças, uma vez que nós éramos sede, né, de um dos maiores eventos do mundo, onde tínhamos aqui representantes de todos os países, e existia, obviamente, uma preocupação em relação à segurança, e a inteligência foi essencial. Bom, e quando a gente fala de inteligência empresarial, claro que existem mudanças, mas o conceito é o mesmo. O que seria a inteligência por si só? A inteligência nada mais é do que você trabalhar os dados, transformá-los em informação, e essas informações você poder usar a seu favor para que você esteja um passo à frente. Isso, no contexto militar, é quando a gente até cita muito as frases de Sun Tzu, né? É você conhecer o inimigo para você poder ganhar a batalha ou ter maiores chances de conseguir vencer. Isso no aspecto militar. Quando a gente leva isso para o aspecto empresarial ou empreendedor, e aí eu também faço um adendo, né? E quando eu saí das Forças Armadas, eu tive a experiência de fundar uma empresa de tecnologia, que ainda existe, que é a Virtopia, e ali eu também precisei dos conceitos de inteligência. Por quê? Porque quando você fala em análise da concorrência, pesquisa de mercado, onde o seu produto se enquadra, tudo isso também tem um fundamento que é extraído do conceito de inteligência. Então vejam, né, a inteligência que começou lá num contexto mais militarizado, num contexto de defesa externa, passa agora por uma necessidade de mercado, de concorrência, onde no próprio meio empreendedor é necessário também que você trabalhe os dados, trabalhe as informações e consiga colocar o teu produto ou o teu serviço à frente no mercado. E aí, por fim, né, que é o nosso foco hoje, a gente chega na inteligência empresarial. Hoje eu atuo, como nossos colegas disseram, hoje eu atuo no setor de segurança corporativa. É um setor onde a atividade de inteligência sempre teve a sua importância, mas eu costumo dizer que nos dias de hoje ela é fundamental. Ela não é só importante, ela deixou de ser importante e ela passa a ser fundamental para que a empresa e para que o departamento de segurança dentro dessa empresa ele consiga trazer resultados. E por quê que se tornou fundamental? Justamente pelo fato de que a velocidade das mudanças das informações, hoje, quando a gente compara 10, 15 anos atrás, é totalmente diferente. Hoje, na palma da nossa mão, todos têm a informação. Hoje, a tecnologia chegou num patamar nunca antes visto, e quando a gente compara um ano após outro, tudo muda. Né? Eu gosto sempre de fazer a comparação do VHS, né? da fita, que virou CD, que virou DVD, que virou Blu-ray, que virou pendrive, que hoje quase não existe porque é tudo nuvem. Né? E com isso, quando a gente olha para o aspecto de riscos dentro da empresa, ameaças diversas que sejam, o profissional de gerenciamento de risco ele tem que acompanhar essas mudanças. Daí vem a importância, e por isso que eu digo que é fundamental você inserir em seus processos dentro do seu departamento o conceito de inteligência. Até fazendo um pouco de conexão com a palestra que foi feita agora, anteriormente, né, dos nossos amigos aí de segurança pública, eu gostaria de começar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência quando eu deixei as Forças Armadas e iniciei, então, a minha carreira no meio corporativo. Então, eu assumi uma posição na Philip Morris. Né? Então, a Philip Morris é uma empresa
de tabaco, né? O seu produto principal é o cigarro. Dentre as marcas, a mais conhecida é o Marlboro. E lá eu tive minha primeira experiência em relação ao combate, né, através de uma empresa corporativa, ao combate ao roubo de carga, que era o assunto que anteriormente estava sendo muito bem conduzido pelos nossos amigos aí da segurança pública. E aí o que acontece? Ali eu me deparei com um cenário onde o cigarro hoje, né, no Brasil, ele ocupa a posição de top 3, top 4 de produtos mais visados para roubo. E aí eu olhei a média de ocorrências, que era altíssima, né, eu era responsável aí pela maior operação, que era a Sudeste, Rio e São Paulo, e lá nós nos deparamos, na época, com uma média de 10, mais ou menos, 10 ocorrências por dia de roubo de carga envolvendo os nossos produtos. Pois bem, existem várias dificuldades no meio desse segmento, né? Eu não vou ficar aqui me aprofundando, já foi falado bastante coisa sobre isso, mas o que me chamou mais atenção, né? O foco naquela época não estava voltado para a questão da inteligência. Tínhamos uma central, mas essa central atuava muito reativamente. Tínhamos equipamentos, tínhamos tecnologia, mas esses equipamentos e essas tecnologias, elas não seguiam um padrão oriundo de uma análise, oriundo de informações, de dados colhidos, né, para que você pudesse, então, traçar um plano de ação e estar à frente do seu maior ofensor, que, no nosso caso, era o roubo de carga, era o criminoso especializado em roubo de carga, não sempre especializado. Nós tínhamos também várias ações de oportunidade, né? Mas independente se o modelo mais organizado de uma quadrilha organizada ou o modelo mais voltado para um roubo de oportunidade, tínhamos que ter uma ação efetiva. Como que nós começamos a atuar, então, mediante esse cenário? Bom, primeiro, voltando lá no Sun Tzu, né? Eu sempre gosto de fazer essa referência. Conhecer o inimigo, né? Para que você tenha maiores possibilidades de vencer. Quem que é o nosso maior ofensor? Quem que é o ladrão que rouba carga? Que faixa etária? Por onde que ele costuma atuar? Né? Qual é o modus operandi dele? Qual é o horário? Chegamos num nível de detalhamento, e é até engraçado falar isso, que nós constatamos que em dias de chuva o índice caía de roubo, ou seja, não tinha roubo quando chovia, né? Enfim, a gente chegou em níveis de detalhamentos tão precisos, e alguns também em relação ao ambiente externo, que até o clima interferia nos nossos resultados. Legal. Então, o que é o ideal, né? Aí vem o conceito, de novo, da inteligência. Você pega esses dados, você extrai esses dados, horário, modus operandi, quem que está atuando, quem que é o meu ofensor, como que ele faz, por que ele faz isso. Quando ele concretiza um assalto, um roubo, para onde vai essa carga? Depois que você começa a entender o desenho, né, dessa engrenagem, aí você consegue ter maior clareza de quais ações você precisa colocar em prática para evitar, ou até para poder ter um efeito de reação, para que esses incidentes diminuam ou talvez até não aconteçam. Ou pelo menos você vai dificultar, né, que já é um bom avanço. Bom, e aí vem a tal da tecnologia embarcada, vem a central de operações, mas tudo isso sem a inteligência não adianta de nada. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Sei que o pessoal que está assistindo vai se identificar, muitos vêm desse setor de transporte. Não pretendo falar só disso, depois eu já vou emendar na minha experiência atual, que é no setor de saúde, mas vale a pena falar um pouquinho sobre algumas experiências que deram certo. Nós tínhamos uma operação em Campinas, a Philip Morris ainda tem essa operação. E lá em Campinas, realmente, o índice de roubo de carga, assim como em outras regiões, era altíssimo. A gente conseguiu, em 6 meses aproximadamente, a gente conseguiu reduzir em 80% os incidentes lá da região de Campinas.
Lógico, né, também conseguimos melhorar a efetividade do ponto de vista de recuperação de carga. Vem agora a importância da interação com os órgãos de segurança, que eu já vou chegar lá, mas o mais importante, fazer um mapeamento dos principais ofensores. Por que ali, naquela região, acontecia muito roubo? Do ponto de vista de mercado, de ambiente externo, ou seja, qual que era a taxa de roubo geral, não só de cigarro, da região metropolitana de Campinas. Do ponto de vista interno, Philip Morris, ou seja, o quanto que aquilo representava um percentual de roubo de carga de cigarro comparado às outras empresas do mesmo segmento, que hoje no Brasil nós temos 3. Né? Cruzando essas informações, vamos para um outro ponto. O que a operação pode fazer de melhor que não está sendo feito? Tanto do ponto de vista de investimento tecnológico, se for o caso, às vezes não precisa nem de investimento tecnológico, às vezes a tecnologia já existe e você só precisa adaptá-la para um contexto mais inteligente. E um último aspecto, quem são as pessoas que entregam esses cigarros, que no caso são os nossos motoristas, os nossos entregadores. Então foi feita uma pesquisa aprofundada nesses 4 pontos. Tá? Disso, então, de novo, né, o que nós fizemos? Colhemos dados, trabalhamos esses dados, transformamos esses dados em informações, e aí, em cima dessas informações, começamos a traçar um plano de ação. Bom, modus operandi de quem é o nosso maior ofensor. Então, nós tínhamos, em São Paulo e interior, nós tínhamos muito carro de médio porte, Fiorino, Master e veículos que transportam uma quantidade reduzida comparado a um caminhão, né, a uma transferência de fábrica para centro de distribuição, mas em quantidade, quando a gente olha para o aspecto quantitativo, era o que nós mais tínhamos na rua. Até porque se você parar para pensar, e é uma coisa que me chamou muita atenção, qualquer lugar que você vai hoje, você vê o cigarro. Desde de um restaurante ou um shopping de classe A+, até um boteco dentro de uma comunidade, está lá o cigarro. Então o cigarro ele tem que chegar em todos os ambientes. Então para isso, nós tínhamos aí todo dia vários carros saindo, né, para poder fazer essa entrega. E aí a gente entra no aspecto de seguro. Às vezes o seguro tem uma resistência para poder entrar nesse tipo de carga, até porque sabe que é uma carga complicada de ser trabalhada, às vezes por questões da quantidade, né, tendo em vista que são carros de médio porte, mas quando a gente olhava para a nossa ferida, o que mais nos causa dor? Eram justamente esses veículos, porque era ali que a gente tinha o maior índice de roubo de carga. Bom, então voltando à pergunta inicial, qual é o modus operandi desse meu ofensor? Do ladrão, né, do criminoso. Tinham vários, e sempre vai se modificando conforme os anos. Mas naquela época, e eu fico muito confortável em falar isso, porque eu sei que já mudou, mas naquela época, existia um padrão. Existia um padrão. Qual que era esse padrão? Então, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, essa ação ela acontecia chegando ou saindo de um cliente, que podia ser uma padaria, podia ser um restaurante, podia ser um botequinho, enfim. Muitas das vezes eram em 2 elementos. Um deles assumia a direção do veículo, ou às vezes entrava no carona do carro do nosso entregador. E então, esse nosso entregador era coagido, né? Era levado geralmente para uma região onde era feito o transbordo da carga, e após o transbordo da carga, seguia um destino aí, e a ação por parte dos criminosos na maioria das vezes era bem sucedida. Ok, sabendo isso e levando em consideração as opções tecnológicas que nós temos hoje, né, o que a gente podia fazer para, talvez não impedir num primeiro momento, mas talvez gerar uma maior possibilidade, né, de antecipar algo que está para acontecer, que esse é o conceito fundamental de inteligência que eu falei lá atrás. Legal, vem a questão então da inteligência embarcada. Tínhamos uma central, tínhamos sensores e atuadores nos veículos, não em todos, mas naqueles onde nós considerávamos que o risco era maior. E nesse contexto, começamos a atuar de acordo com o modus operandi desse criminoso. Então, se ele entra no carro, seja para assumir o volante, ou seja, para sentar do lado do nosso motorista, opa, eu consigo colocar alguma coisa ali, né? Não vou aqui entrar em detalhes, mas eu consigo colocar alguma coisa que me avise
que provavelmente algo de errado esteja acontecendo. Com essa informação antecipada, e com o meu operador ou o meu analista de risco lá na central de operações bem orientado e bem treinado, eu consigo também ter um plano de ação do que fazer em casos iguais a esse. Legal, então, ou seja, eu estou tentando me antecipar ao problema, eu estou à frente do que pode acontecer. Esse é só um exemplo de vários outros que a gente pode pensar. A questão é, eu tenho a tecnologia, eu tenho a central, eu tenho tudo, mas se eu não tiver inteligência, eu não tenho nada. Aquele conceito que a gente costuma dar o exemplo, né, do operador na frente de 200 telas, olhando e esperando alguma coisa acontecer. Isso não funciona mais. Agora, se você colocar as telas, as imagens, o CFTV, para trabalhar para você no sentido de te mostrar o que está de errado, o que está em não conformidade, e só nesse ponto específico e nesse momento você agir, né, estando treinado e preparado para isso, aí funciona. Aí o cenário é outro. Então foi isso que a gente fez. Claro que não foi só isso, né? Em paralelo a isso, integração com os órgãos de segurança pública, que é essencial. Começamos a mapear todo e qualquer tipo de ocorrência, inclusive as tentativas, porque nem sempre as ações eram bem sucedidas. Às vezes nós tínhamos casos onde os criminosos tentavam, né, mas não conseguiam. Isso para a gente era importante, tanto em relação às características, tanto em relação a como que foi feito, aonde que foi feito, o horário que foi feito. Tudo isso tinha ali uma linha com os órgãos de segurança pública, para que pudesse, então, nos ajudar na captura desses elementos. E o efeito, ele é instantâneo? Não, não é instantâneo, mas é a curto prazo, porque uma vez que você começa a dificultar, né, o que o criminoso vai fazer? Ele vai começar a procurar um alvo mais fácil. Se ele começa a procurar um alvo mais fácil, ele passa a não ser mais um ofensor para o teu segmento. E o que isso implica? Isso implica na diminuição dos teus incidentes. Então o resultado não é imediato, mas com essas ações os incidentes vão sim caindo. E nem sempre você precisa de um investimento muito alto, porque muitos falam isso. Não, tudo bem, é o cenário ideal, o cenário perfeito, mas o problema é que a empresa não tem dinheiro. A empresa vai chamar a sua atenção porque não tem budget. E aí como é que você vai conseguir fazer tudo isso se não tem dinheiro para ser investido? Então aí eu costumo dizer duas coisas. Primeiro, nem tudo é investimento alto. Tá? Às vezes é investimento no conhecimento, em treinamento, em relação interpessoal. E aí eu chamava muita atenção porque assim, muitos ainda têm a impressão de que não, eu atuo no departamento de segurança corporativa da empresa, então o que me cabe é me preocupar com a segurança corporativa. Eu não preciso interagir com o setor de vendas, eu não preciso interagir com o setor de logística, eu não preciso interagir com o setor nenhum. Eu só preciso me preocupar com o meu, que é segurança corporativa. Está errado. Né? Quando você começa a interagir com esses setores dentro da empresa, você começa a ter clareza do processo como um todo. Porque às vezes o teu problema não está no momento do transporte. Às vezes o problema ele começa quando a carga está sendo colocada no carro, nas docas. Às vezes o teu problema começa quando o teu produto está lá na fábrica e ele não te dá uma possibilidade de rastreio daquele produto. Então, ou seja, se você interage com os demais setores dentro de uma empresa e você tem essa clareza como um todo e não só específico da tua atuação de segurança, você também está empregando os conceitos de inteligência. Né? E aí nós fizemos isso, e muitas das questões que nós entramos como oportunidade de melhorias e boas práticas, elas foram oriundas dessa integração com os demais setores dentro da companhia. Dentre eles, no caso do transporte, os principais, né, que é o pessoal que distribui a carga e o pessoal de vendas. Então, é outro paradigma que se quebra, porque antes o perfil do gestor era se preocupar só com o seu quadrado. Mas aí ele começa a entender que quando ele se preocupa com um todo, né, ele filtra o que ele precisa fazer no quadrado dele. E o resultado é muito mais rápido. Tá? Então, assim, claro, né, eu não vou aqui ficar me aprofundando tanto, mas são diversas estratégias. Hoje, por exemplo, nós temos tecnologia com leitura de placa, né, as famosas câmeras OCR.
que é usada em radar, usada aí pelas forças de segurança pública. Hoje, a inteligência, na parte da segurança pública, eu tive a oportunidade de conhecer alguns municípios que já fazem isso, é tanta que, em frações de segundo, aquele carro que já cometeu algum crime e que, porventura, está passando em algum lugar, que, poxa, que tem uma câmera OCR ou que tenha um leitor, essa câmera já sobe para o sistema, que já cruza com outras informações e que já dá ali, né, um plano de ação imediato para os órgãos de segurança poderem atuar. Isso é inteligência. Inteligência usando a tecnologia. Né? Por que as empresas não podem fazer isso? Oxe, claro, existem algumas implicações, LGPD, por exemplo, ok, mas a LGPD, também não é o tema aqui, mas eu vou falar rapidamente, ela não veio para impedir que nós, agentes de segurança privada ou gestores de risco, não pudéssemos fazer mais nada. Não. Ela veio para realmente, porque veio a necessidade de um controle melhor em relação ao compartilhamento de informações e de imagens e de vídeos e etc. O que hoje é realmente muito importante, porque o contexto, ainda mais depois da pandemia, o nosso mundo está muito mais virtual do que antes, então imagens, fotos, conversas estão na palma da mão de todas as pessoas e são compartilhadas em questões de segundos, tanto para o mal, tanto para o bem. Então, realmente era necessário uma atenção maior em relação a uma lei como essa. Mas isso não significa que eu não posso fazer mais nada. Então, assim, o profissional hoje em dia, principalmente o gestor de risco, ele precisa estar sempre atenado sobre essas leis, ele precisa saber o que é uma LGPD, ele precisa entender a fundo quais são as possibilidades, mesmo diante desses itens, né, que constam nessa lei e que são de suma importância. Mas ele não pode achar que isso é um impasse. Ah, não, mas eu não posso fazer nada porque tem LGPD. Não, existem exceções. Você precisa ter uma boa justificativa, você precisa estar embasado, e para isso você precisa ter conhecimento dessa lei, e aí você vai conseguir chegar num determinador comum. Então, a inteligência está em todos os lugares, em todos os momentos. O que era importante hoje é essencial. Porque a empresa que não tem inteligência embutida nos seus processos e procedimentos, ela não acompanha as mudanças de hoje do mercado. Nem a empresa e, consequentemente, o gestor que é responsável por aquele determinado departamento. O gestor hoje, ele tem que saber se adaptar a essas mudanças. Ora, não como antigamente, mas hoje é comum a gente ver a rotatividade, as mudanças, né? A pessoa ficar mais de 10 anos na mesma empresa, hoje já está se tornando raro. Não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, tá? Mas antes era comum, hoje é raro. Só que mesmo você ficando 2, 3, 5 anos numa mesma empresa, no mesmo departamento, talvez até na mesma função, cada ano é um ano diferente. Cada ano é um ano diferente, em todos os aspectos. Né? Quando a gente fala no cenário de roubo de carga, por exemplo, cada ano é um ano diferente. Mesmo você estando no mesmo departamento, atuando na mesma função, você vai ter ofensores diferentes de um ano para o outro, você vai ter tecnologias que você vai ter que mudar porque ficaram obsoletas, você vai ter regras e procedimentos que você vai ter que adaptá-los, como, por exemplo, a LGPD, que veio com força agora aqui para a gente. Então, cada ano é um ano diferente, independente se você está ou não na mesma empresa. Então, o gestor de risco, que a gente costuma falar que é o gestor 4.0, ele precisa estar apto a se adaptar às constantes mudanças que acontecem de uma forma acelerada, como nunca antes vista. Legal. Eu consigo colocar a apresentação? Ok. Então, eu vou rapidamente aqui passar alguns, não conceito, mas de forma bem prática, eu vou tentar mostrar para vocês todas as formas de atuação na qual um departamento de segurança corporativa, dentro de uma determinada empresa, ele atua. A importância, né, de entender a necessidade de estar em constante adaptação, né, do parte do gestor e por parte do gerenciamento de risco. Os processos analíticos e a tecnologia que pode ser usada e deve ser usada a nosso favor em todo esse processo. Hoje nós temos ferramentas de BI, nós temos ferramentas de Big Data, Data Driven, Dashboard, enfim.
eu não estou aqui para falar qual que é a melhor, qual que é a pior ferramenta. Eu estou aqui para dizer que você, gestor de segurança, gestor de risco, você precisa não ser um especialista em tudo isso, até porque é humanamente impossível. Mas a informação, como eu disse, ela está na nossa mão para o mal e para o bem. E para o bem, você consegue cursos, você consegue entender sobre essas ferramentas, você consegue, nem tudo é investimento, nem tudo é pago. Então, hoje eu costumo dizer que quem não tem pelo menos o mínimo do conhecimento necessário em relação à tecnologia ou a ferramentas de inteligências tecnológicas, ou a BIs, ou a ferramentas analíticas, para que você possa usar isso dentro da tua realidade corporativa, se esse profissional não se preocupar com isso, infelizmente ele vai ficar para trás, né? E não está difícil conseguir esse conhecimento. Você tem palestras, você tem fóruns como esse, onde o conhecimento aqui está sendo multiplicado de forma gratuita, inclusive. Então, basta realmente querer, né, e ter essa percepção. E aí a gente pode usar esses conceitos e todas essas virtudes relacionadas à inteligência empresarial, e aqui eu vou focar muito, óbvio, na parte de segurança corporativa, que é onde eu atuo, em várias frentes diferentes da segurança. Segurança patrimonial, né, que é uma parte da segurança que praticamente todas as empresas possuem, talvez a mais comum. A segurança executiva, a proteção executiva, a segurança durante viagens, né, de executivos que viajam em nome da companhia, segurança em eventos, né, sejam eles evento corporativo ou um evento de caráter público, mas que também envolve empresas. Nós temos um grande exemplo no Rio de Janeiro. Cybersecurity, não dá para não falar disso, né, ainda mais nos tempos de hoje. Então as empresas estão adotando cada vez mais essa frente dentro do departamento de segurança corporativa. Hoje em dia, se você não tem ferramentas, não tem softwares que combatem cybercrimes, né, crimes cibernéticos, né, para ficar mais fácil o entendimento, você não tem nada. Às vezes você está se preocupando tanto com patrimônio, se preocupando tanto com outras questões, e você esquece da parte cibernética, que hoje é o que está em alta. Hoje tudo é online, hoje tudo é virtual. Então, você precisa ter uma estrutura bem direcionada em relação à cybersecurity. Tá? E isso não tem mais volta. Isso provavelmente só tem de aumentar, e eu vejo, né, que hoje os cursos mais procurados têm a ver com esse tema, e está certo, que é uma coisa que realmente não tem mais volta. A parte de investigações, né, então, hoje, agora já trazendo um pouco do contexto atual, onde eu estou atuando, então hoje estou na UHG, empresa na área de saúde, e muitos não conhecem, às vezes, pelo nome ou não lembram, mas quando a gente fala AMIL, Grupo AMIL, né, todos associam e sabem que é aí um grande grupo conhecido aqui no Brasil, de hospitais, clínicas, maternidades, etc. E aí, quando você olha para um ambiente hospitalar, diferente agora, saindo um pouco da questão de roubo de carga, que a gente já falou muito disso, quando a gente olha para um ambiente hospitalar, onde no meio de uma pandemia, você acumula 2 departamentos que não param e que as demandas só aumentam, que no caso é a segurança e a saúde, vocês podem imaginar quais são os desafios, né? E aí vem, de novo, a importância de você ter uma operação com inteligência, você ter uma equipe que saiba se adaptar às diversas e constantes mudanças. E muitos pensam ou se perguntam, né? Quais são os desafios dentro de um ambiente hospitalar? Né? O que acontece dentro de um ambiente hospitalar que requer tanto assim um departamento de segurança que possa agir em todas essas frentes que eu mostrei agora há pouco, né? Tanto a parte de proteção patrimonial, quanto a parte de proteção executiva, cybersecurity, a parte de investigação. O que acontece tanto dentro de um hospital, por exemplo, que há necessidade de tudo isso? E aí eu falo para vocês, né, que foi uma surpresa para mim também, que até então eu não tinha nenhuma experiência nesse ramo de atuação. Acontece de tudo e mais um pouco. Então você tem ocorrências de agressão física, você tem ocorrências de sequestro, você tem ocorrências envolvendo arma de fogo, você tem ocorrências ou tentativas de suborno, fraude, assédio de diversos tipos. Tem também riscos patrimoniais, né? Tem um risco que esse
é um dos principais hoje em dia e que mais afetam as empresas, que é o risco midiático, tá? Que é a imagem do teu produto, ou do teu serviço, ou da tua companhia, sendo compartilhada de forma inadequada nos meios de comunicações que hoje, né, ocupam aí, quase que 100% das pessoas, no caso as redes sociais, né, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, e vários outros. E como combater tudo isso? Sem inteligência. Eu vou colocar então lá o meu vigilante, eu vou colocar o meu controlador de acesso, eu vou colocar o meu coordenador de segurança fisicamente lá e só, e vai e vença. Vou aplicar um treinamento, que isso é o básico, um treinamento mostrando para ele o que pode ou não ser feito, isso é muito importante, mas só isso resolve? Se eu quiser ter realmente um bom desempenho, e de novo, se eu quiser me antecipar aos prováveis riscos que eu vou me deparar diante de um cenário desse, eu preciso da inteligência. Hoje nós temos uma central, essa central, antigamente a gente chamava de central, as pessoas chamavam, né, de central de monitoramento, não. É uma central de operações de inteligência. O que é uma central de operações de inteligência? É onde realmente você usa o conceito da inteligência embarcado na tecnologia, e aí sim você consegue usar aquilo como uma ferramenta de apoio nas pontas. Ok? Então, se eu tenho algo acontecendo fora de um padrão pré-estabelecido, então, de novo, voltando no conceito, eu tenho dados, eu pego esses dados, eu trabalho, eu transformo em informação, eu pego essas informações que já foram trabalhadas e imputo no meu sistema, na minha tecnologia, e treino a tecnologia, treino não, né? A tecnologia não precisa ser treinada, mas deixo ela preparada para me avisar quando esses padrões saírem do comum. A partir do momento que ela me avisa, eu sigo um POP. Então, eu tenho um POP para cada evento. Eu tenho um POP, por exemplo, para um evento envolvendo um risco à vida imediato, eu tenho um POP envolvendo um atentado com arma de fogo, eu tenho um POP envolvendo uma agressão física, eu tenho um POP envolvendo qualquer que seja um incidente que pode vir a ocorrer. Isso quer dizer que eu resolvo tudo? Não, mas eu tenho uma margem muito maior de evitar que algo ruim aconteça ou alguma coisa que, porventura, possa colocar em risco a vida de alguém, o patrimônio ou a própria imagem da minha companhia. Bom, uma das coisas que mais acontece dentro do hospital é a questão do gerenciamento gerenciamento de conflito. Né? As pessoas que vão no hospital, elas não vão para passear, elas não vão a lazer, elas vão porque estão com algum problema de saúde ou estão acompanhando alguém. Então, isso, por si só, já é um ambiente de estresse. Então, o profissional de segurança, e aí no caso de segurança privada, ele precisa ter essa empatia e esse entendimento. Aí a gente começa a entender, né, que o modus operandi de um profissional de segurança que atua no hospital é diferente de um profissional de segurança que atua num shopping, numa residência, ou até mesmo de um profissional de segurança na cadeia logística, como a gente estava falando até agora, que atua em combate ao roubo de carga. Por isso que eu falo, tem que saber se adaptar. Tem que estar constantemente correndo atrás desse conhecimento. Tem que estar constantemente por dentro disso. E quando você aplica metodologias de segurança por intuição, ou simplesmente para tapar buraco, o que seria a expressão tapar buraco? Eu estou tendo um problema de roubo num determinado local. Tá bom, então eu vou lá e vou colocar um agente, né, ou vou colocar uma escolta, se for um contexto de transporte, ou vou colocar qualquer que seja ali, para que isso não aconteça mais. Legal, você pode fazer isso. Pode ser que ali não aconteça mais, mas em outro ambiente vai continuar acontecendo. Por quê? Porque você não atacou a causa. Por que que acontece? A pergunta certa é, por que que acontece muito roubo ali? Quem que rouba? Por que que rouba? Qual que é a motivação para esse roubo? Quando você começa a responder a essas perguntas, aí você consegue ter mais clareza de quais as ferramentas você vai utilizar. E, de novo, repito, nem sempre vai precisar de um investimento alto. Aliás, eu ouso dizer que quase nunca você vai precisar de investimento alto. Você vai precisar de investimento. Mas não vai precisar, porque às vezes as pessoas se apegam nisso. É muito fácil falar, mas na hora de você mostrar um projeto para quem autoriza, ele não vai autorizar porque não tem verba.
E aí tem um outro aspecto importante, né? Saiba precificar o risco. Porque, vamos usar o exemplo do hospital. Qual que é o custo, falando de forma bem figurativa, qual que é o custo de uma vida dentro de um hospital? Qual que é o custo de uma vacina, por exemplo, já usando o contexto da pandemia, qual é o custo para uma empresa de uma vacina que não chega no hospital onde deveria chegar? Ou de um sedativo, ou de um bloqueador neuromuscular, que aquelas pessoas que estavam numa fase mais avançada da Covid, que infelizmente acabavam sendo entubadas, elas necessitavam de um bloqueador neuromuscular, que é o sedativo, né, que a gente chama. Se esse sedativo não chega para essa pessoa, qual é o impacto disso? Financeiramente falando, zero. Se você parar para pensar de forma crua. Isso não tem custo. Mas será que não tem custo mesmo? Hoje, qual que é o impacto midiático disso para uma empresa? Uma empresa que, talvez porque decidiu não investir numa estrutura de segurança adequada e com isso acabou não atuando ou não tendo nenhuma ação em relação a esse desvio desse medicamento ou desse sedativo, e aí, consequência disso, esse sedativo não chegou aonde deveria chegar, e por não ter chego onde deveria ter chego, a pessoa veio a óbito. Isso pesa? Isso tem custo? Hoje tem. Na verdade, sempre teve, né? Mas hoje, de novo, quando a gente olha para o aspecto midiático, impacto midiático, velocidade das informações, compartilhamento de imagem, exposição à mídia, isso tem um preço. Não só um preço emocional e do ponto de vista social, né, que lógico que ninguém quer perder vidas, mas tem preço também para a empresa. Então aí é onde o gestor de segurança ele consegue chamar a atenção que em alguns momentos sim vai ser necessário investimento. E como você convence? Esse é um exemplo. Nós tivemos agora, recentemente, nós acabamos participando, auxiliando, na verdade, o transporte das vacinas da Covid. E também, não à toa que eu dei esse exemplo, nós também auxiliamos na segurança do transporte de alguns medicamentos, como, por exemplo, o sedativo. Em alguns momentos, em alguns municípios, isso ficou a cargo das forças de segurança pública. Então as pessoas viam, devem ter visto na televisão, que existiam em alguns momentos vacinas sendo transportadas com carros da polícia, com helicópteros, etc. E em alguns outros momentos, infelizmente, e aconteceu isso com a gente, nós recebemos uma ligação dizendo o seguinte: olha, as vacinas estão prontas para que vocês, né, do hospital, possam utilizá-las e aplicá-las nas pessoas, porém, vocês precisam vir aqui retirá-las. Ora, no primeiro momento a gente achou muito estranho, porque a ideia que se tinha é que o próprio governo, né, faria todo esse aparato, mas em alguns momentos, no Rio de Janeiro, por exemplo, aconteceu isso, e eu estava lá, isso não se cumpriu. E aí a empresa, no caso nós, tivemos que ir lá buscar as vacinas e trazer em segurança para os nossos hospitais. E aí vem a pergunta, ok, tínhamos budget para isso? Não, porque era uma coisa não prevista. Ninguém ia saber que a gente precisava gastar com segurança para poder transportar vacina, né? Não tinha budget. Mas eu tinha como convencer que isso era importante, que isso tinha um preço, e que esse preço poderia ter sido muito alto caso esse transporte fosse mal sucedido? Claro, diversos argumentos do mundo, né? Ainda mais no setor de saúde. Então foi isso que nós fizemos, e nós acompanhamos a toque de caixa, foi uma coisa extremamente rápida e confusa, né? Porque recebemos a informação 8 horas da manhã, quando foi 9h30, 10 horas, já estávamos buscando essas vacinas, no mesmo dia ela já foi distribuída para os hospitais, no mesmo dia e nos próximos já começaram a ser aplicadas, e enfim, a gente teve que ter um aparato rápido, pensamento rápido, que se a gente não tivesse já alguns procedimentos pré-estabelecidos, oriundos de dados e informações trabalhadas, nós não íamos conseguir atender a tempo.
de fato, alguns desses transportes ou algumas dessas vacinas, elas não ia dar tempo de ter a cobertura necessária e provavelmente, não estou dizendo que isso ia acontecer, mas provavelmente poderia ter algum desvio ou alguma fatalidade. Graças a Deus não aconteceu nada, mas por quê? Porque tinha procedimentos de inteligência dentro desses conceitos. Então, é não esperar algo acontecer para tomar uma atitude. É já tentar se antecipar, estar à frente, para que, se acontecer, você já tenha um procedimento amarrado do que tem que ser feito. E é lógico que isso também, para a gente hoje, funcionou como um estudo de caso e estaremos muito melhores preparados caso isso volte a acontecer. A mesma coisa para os sedativos. Tá? Consigo voltar? Bom, vamos voltando aqui para a nossa apresentação. Já falamos da parte de segurança na cadeia logística, onde eu dei alguns exemplos aí da questão do tabaco. Não vou me estender mais nesse assunto. E aí vem a SOC, né? a nossa central de operações de segurança. Esse é o coração de qualquer operação de segurança hoje. Mas ele precisa e necessita ser usado da forma correta, que é isso tudo que a gente está falando até agora. Senão ele não serve de nada, senão ele vai ser bonito, né? Várias telas, as pessoas vão entrar e vão, oh, nossa, que central bonita, mas se não tiver inteligência embarcada, não resolve de nada. Tá? Então, todo aspecto de segurança, tudo que envolve risco, ameaças e procedimentos tem que estar integrado tecnologicamente falando dentro de um conceito de inteligência dentro da central de operações. Eu sei que nem todas as empresas possuem estruturas de central. As que possuem, isso facilita muito, tá? Mas eu também já me deparei com empresas que têm fisicamente uma central, mas que na prática também não fazem o uso correto da metodologia de inteligência e não conseguem atingir os objetivos necessários. Então, precisa de uma balança, né? A balança ela precisa estar sempre em equilíbrio. Voltando para a nossa apresentação, então, vamos lá. Hoje, como eu já falei, o mundo é virtual, as ameaças, grande parte delas são virtuais, há uma necessidade de estar em linha com todas as leis, né, dentre elas a LGPD, já que a gente está falando muito dessa questão de compartilhamento de imagens e informações. E aqui eu trouxe alguns itens importantes para que a gente possa refletir dos benefícios de você usar o procedimento de inteligência embarcada dentro da tua operação, seja na parte tecnológica, seja na parte operacional, ou seja até no pensamento, né? Pensamento empreendedor ou pensamento estratégico voltado aos conceitos de segurança. Então você consegue decisões mais assertivas, antecipação das ações, que a gente falou muito sobre isso aqui, em todos os aspectos. Escolhas ágeis, porque hoje não adianta, as ações elas acontecem, aliás, as necessidades, as demandas aparecem e as ações elas precisam ser imediatas. Redução de risco, obviamente, e muitas vezes, né, muitos vão discordar talvez, mas em muitas vezes redução de custo, na maioria das vezes, você consegue com um bom aparato, né, um bom estudo, um bom plano de ação, com base no conceito de inteligência, você consegue sim uma redução de custo significativa. E é aquilo que todo mundo sonha, né, que é reduzir custo e aumentar a efetividade ao mesmo tempo. Ah, é impossível fazer isso, Luiz. Não, não é impossível. É difícil? Claro. Se fosse fácil, só teríamos gestores de altíssimo calibre e em todo quanto é lugar. Claro que não é fácil. Mas é possível sim. E esse é o desafio, respondendo à pergunta, né, de quais os desafios do mundo de hoje, quais os próximos desafios da atualidade dentro de um cenário de segurança e dentro de um cenário de gestão de risco. Esse é o desafio. É você usar a metodologia de inteligência para que você consiga efetividade, consiga melhorar a tua operação e sim, reduzindo custos. Porque muitos deles são desnecessários, ou às vezes não são desnecessários, são até necessários, mas são mal utilizados. Não são utilizados da forma correta. Tá? E, ao mesmo tempo, nós temos ali 3 itens importantes, que esses são mais voltados para o gestor, né? Não para a empresa
do ponto de vista de inteligência empresarial, mas para o gestor, que é a adaptabilidade, que a gente já falou muito disso. Sem adaptabilidade hoje, o profissional ele para no tempo, e o tempo, meu amigo, hoje está muito acelerado, vocês sabem disso. A flexibilidade e a criatividade. O gestor de segurança ele tem que ser criativo. Já foi-se o tempo que o gestor de segurança era aquela, a gente brinca, né? Era aquela figura de braço cruzado, óculos escuro e cara de mal. Acabou isso. Hoje o gestor de segurança ele tem que estar atenado a tudo que está acontecendo, tanto fisicamente, quanto virtualmente, quanto tecnologicamente, quanto em relação às leis, né, que estão aí e que devem ser respeitadas. Então tem que ter criatividade, tem que ter adaptabilidade, tem que ter flexibilidade. Respondendo à pergunta, lógico que não é só isso, né? Também tem a questão do líder, de ser de poder motivar o seu time, sua equipe, que é também um grande desafio. Mas, com certeza, com esses 3 itens, um pouco à frente do mercado você já está e melhor preparado para os desafios, com certeza. Então é isso, aqui eu deixo os meus contatos. Hoje eu tenho 3 frentes de atuação, como dito no início. Hoje eu sou gerente de operações da UHG. Também acumulo a função de vice-presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, da qual eu fiz parte, de onde eu iniciei minha carreira. Lá a gente faz diversas ações e eventos no intuito de ajudar na recolocação desses militares no mercado de trabalho. Tá? E tenho também a minha empresa de tecnologia virtual, que é a Virtopia, que também me deu uma importante clareza da importância da inteligência aplicada para o empreendedorismo. Quase não saiu. Por quê? Porque você precisa de todo aquele conceito de análise de mercado, análise de produto, aonde meu produto entra, onde o meu serviço entra. Então isso também me deu uma base muito boa em relação a isso. Ou seja, a inteligência está em todos os lugares, seja no âmbito militar, voltado para a defesa externa, seja no âmbito empreendedor, voltado para a empresa, produto ou serviço, ou seja no âmbito, que é o que a gente está falando aqui, de um departamento de segurança dentro de uma empresa. Tá? Então eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição aí para perguntas, dúvidas e qualquer que seja. Tá bom? Muito obrigado. Luiz, obrigado. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui e eu queria trazer para você. Mas, cara, antes de mais nada, eu estava ali observando você falando ali e quanta coisa envolve quando a gente fala, né, de segurança empresarial, quantos pontos, quantas linhas soltas podem ter ali que a gente muitas vezes não observa. Isso realmente é a causa, né, do risco para algumas situações. Mas eu queria trazer para você aqui, agradecendo até as pessoas que estão participando pelo YouTube, participando pelo chat lá da nossa sala VIP, né? Eu tenho 3 perguntas aqui para você. E a primeira delas é do Rafael, né? Ele trouxe lá da sala VIP. O Rafael provavelmente estava ligado a um contexto aqui em que você falou sobre compartilhamento e sobre compartilhar ou compartimentar informações, acredito que sim. E ele colocou assim, ó, compartilhar ou compartimentar. Creio que os profissionais precisam entender a diferença entre um e o outro. Você concorda? Como é que você vê esse ponto de vista aí? Qual é o nome de quem fez a pergunta? Rafael, excelente pergunta e concordo sim com a tua colocação. Ainda mais nos tempos de hoje, né? O compartilhamento de qualquer que seja de informação, seja de informações pessoais, de imagem, enfim, ele mudou de lá para cá, né? De um tempo atrás para cá. Antigamente, poucos tinham a informação na palma da mão. Hoje em dia, quase ninguém não tem um smartphone conectado à internet com capacidade de compartilhar informações o tempo todo. Hoje é assustador, às vezes falando, mas você pega o seu celular, se você... Alguns já estão orientados a isso, mas se você não prestar atenção, o seu celular está te rastreando o tempo todo. Não é à toa que às vezes você vai abrir um vídeo ou você vai pesquisar alguma coisa no Google, aí ontem você estava pensando em trocar de carro e, por um passe de mágicas, o Google te mostra um monte de opção de carro para você.
que é isso? Né? Isso também é inteligência, tá? Aliás, isso é a inteligência. A inteligência que o sistema usou para traçar as tuas preferências e te jogou ali, com base nisso, as informações que ele sabe que você vai ter uma adesão. E aí, com isso, vai aumentar a tua chance de adquirir aquele produto. Olha que louco isso, né? E aí, quando a gente fala em compartilhamento de dados, imagens, vídeos e etc., é a mesma coisa, só que a mesma coisa potencializado, né? Porque hoje o que acontece aqui, e eu consigo, de forma inadequada, às vezes, com base nas leis, mandar para alguém que eu não deveria, isso em questões de 1, 2 minutos já está no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, dependendo do que está sendo compartilhado. Quando viraliza, né? Viraliza, e viraliza com força, né? E aí vem também aquele aspecto que eu falei do impacto midiático disso. Porque se esse compartilhamento for fazendo referência ou diretamente relacionado a uma empresa, uma companhia, um produto, olha o impacto que isso tem, né, para essa empresa. Então eu concordo com a colocação dele, é perfeita, e essa diferenciação ela é de suma importância, tá? Eu acho que as pessoas elas precisam realmente, é o que eu falei, né? O conhecimento ele está aí, pro bem e pro mal, mas ele está aí. Esse é o ponto. Então a gente consegue sim se aprofundar nessas questões relacionadas a cuidados que a gente precisa ter com compartilhamento de imagens, de informações e como que a gente pode, quais as ferramentas hoje no mercado, que tem várias, que podem nos ajudar a isso. E acho que a gente tem que começar dentro de casa. Né? Se nós, por exemplo, se nós somos gestores de risco e a gente se preocupa muito com esse aspecto, será que nós também, dentro de casa e no nosso dia a dia, a gente faz certo? Esse exemplo do celular é um deles. Né? Muitos não se atentam a isso. E estão expostos o tempo todo. Sim. Né? Então, acho que a colocação dele é perfeita, não tenho muito... Na verdade, assim, é um pensamento que ele colocou e eu concordo 100% com ele, não tem como discordar. Show de bola. Vamos lá. A gente tem mais uma pergunta aqui do César, né, que veio lá do YouTube. Ele colocou assim, ó. Qual é a vantagem de uma correta utilização e leitura de todo o universo de dados disponíveis nas tecnologias, transformando isso em informação? E o que isso pode impactar positivamente aí para a gestão de risco? Estar um passo à frente, né, do seu maior ofensor. Seja ele o seu concorrente, num aspecto empreendedor, seja ele o seu inimigo, num aspecto militar de guerra e etc., que a inteligência e contra-inteligência no meio militar, na verdade, ela vem de anos e anos, né? Só passou por adaptações até chegar na inteligência empresarial, ou seja, num contexto, como a gente estava conversando aqui, de segurança corporativa dentro de uma empresa, seja ela de qualquer rumo. Então, quando eu falo, por exemplo, de um roubo de carga ou de um ofensor relacionado ao criminoso, eu trabalhar esses dados. A vantagem é que, trabalhando esse perfil, trabalhando esse padrão, porque tudo segue um padrão. Se eu trabalhar esse padrão, se eu trabalhar esse perfil, ou seja, se eu conseguir transformar esses dados em informações, o que isso me beneficia, que é a pergunta dele? Eu estou um passo à frente do meu maior ofensor. E estando um passo à frente do meu maior ofensor, eu ganho tempo, eu ganho assertividade, eu ganho em talvez redução de custos, porque a médio e curto prazo, eu evitando que esse ofensor consiga o que ele quer, isso vai reduzir os índices da minha empresa e, porventura, consequentemente, eu vou ter um menor prejuízo e o menor prejuízo vai me dar um saldo positivo. Então, os benefícios são vários, mas dentre eles, o principal é estar à frente e para você ter, pelo menos, a oportunidade de antecipar suas ações. E você passa a ter uma gestão menos reativa, né, e mais preventiva. Isso, claro, impacta diretamente não só nas questões de segurança, mas também tem características de lucratividade da empresa, o quanto ela se torna bem vista, né? A gente tem um ganho de imagem aí que você colocou, que é uma das coisas que tem impacto gigantesco. Se você me permite, eu gostaria de fazer mais uma colocação. O departamento de segurança corporativa, na maioria das empresas, ele é visto como uma área de apoio. E não está errado quando a gente olha para o conceito, porque realmente a gente apoia diversas outras áreas, né? Mas quando a gente pensa na parte estratégica, ele precisa estar alinhado com os demais setores. E aí, o legal disso, eu mostrei de forma bem rápida, para não me alongar,
mas eu mostrei várias formas diferentes de segurança, né? Segurança seja ela patrimonial, segurança executiva, cybersecurity, segurança na cadeia logística, enfim. Olha a infinidade de possibilidades que nós, profissionais da segurança, nós podemos usar do nosso conhecimento, do nosso potencial para ajudar as empresas, mediante os riscos e tal. Então, na verdade, essa área que, em tese, é uma área de apoio, na verdade, ela é uma área que estrutura a empresa inteira. E é dever do gestor 4.0, trazendo aí como tema aí que vocês colocam e enfatizam muito aqui no fórum, é a função do gestor saber se apresentar e saber mostrar a importância do seu departamento em relação a isso. É um departamento de apoio na teoria, porque apoia as outras áreas, mas é um departamento que está do lado do nível estratégico, e tem que estar, na verdade, deveria estar do lado das decisões estratégicas da empresa, do lado da estrutura que segura a empresa, porque se você começar, trazendo o exemplo do meio que eu estou hoje, né, no meio dos hospitais, clínicas e maternidades, se eu não tenho segurança no hospital, se eu não cuido das ameaças que acontecem o tempo todo nas unidades, se eu não tenho isso, eu não tenho nada. O impacto midiático, que eu já falei. Sim. Né? Então, a gente começa a entender que esse departamento que seria só um apoio, na verdade, ele está do lado do nível estratégico da empresa e ele é a estrutura da empresa. E o gestor tem que saber se vender em relação a isso. Acho que não tem empresa nenhuma que sobrevive em nenhum mercado se ela não traz a questão da confiança. Nós vamos para a nossa última pergunta aqui. Foi a Antônia que mandou também. Ela colocou assim, ó: após a implantação da inteligência e desenho de perfil, qual é o percentual de redução que você observa? Estratosférico, tá? Estratosférico. Lembra que eu falei para vocês, eu fico muito confortável em abrir esse número aqui, até porque, de novo, né, as coisas mudam tão rápido que eu sei que hoje já está tudo diferente. Mas quando nós chegamos na operação, eu falei no comecinho que nós tínhamos uma média de 10 roubos por dia, né, no Sudeste, que era a nossa maior operação na Philip Morris, relacionados a roubo de carga. Pois bem, depois que nós implantamos todo esse conceito de inteligência embarcada, todo esse conceito de inteligência no modus operandi, toda essa questão de trabalhar os dados, informações, estar um passo à frente, a média baixou para 3 incidentes por mês, e desses 3 incidentes por mês, você poderia contar, com certeza absoluta, que pelo menos um desses 3, ele acabava sendo recuperado, a carga total ou parcial, e a prisão dos criminosos. Porque a gente tinha uma interação com os órgãos de segurança pública, que a gente sabe que isso faz toda a diferença, né? As palestras anteriores à minha pegaram bem nesse aspecto. A gente tinha também fico muito tranquilo em falar isso, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista dos ofensores, no caso do roubo de carga, o inimigo é o mesmo. O inimigo é o mesmo para a companhia A, para a companhia B e para a companhia C, sendo as 3 no mesmo ramo, né, de serviço. Então, nós tínhamos também esse benchmarking no sentido de, olha, o modus operandi aqui mudou aí também? Poxa, mudou. Olha, aqui está assim, aqui está assado, legal. Mas não só de curiosidade, para saber, perguntar e responder. É pegar isso e trabalhar como inteligência. É pegar isso e adaptar para a realidade da nossa operação. É pegar isso e colocar no procedimento, no POP, do nosso operador de inteligência que está ali na nossa central de operações. E aí a efetividade é estratosférica. Respondendo a pergunta dela, não tem como dar errado. Pode ser que dê errado se o processo for mal executado. Aí pode ser que o efeito não seja positivo, mas se você seguir todas as etapas, eu não tenho dúvida de que o resultado ele vem às vezes em curto prazo, pode ser que venha em médio prazo, mas quando ele vem, o reconhecimento ele aparece. Né? E os nossos clientes, eles enxergam isso. Quem que são os nossos clientes? No caso do transporte, é quem entrega. Sim. Porque é o motorista que está ali na ponta, que está sendo ameaçado o tempo todo, ou está em constante ameaça. Ele enxerga isso, ele reconhece isso. Aí você sabe que a missão foi cumprida. E uma das coisas assim, pelo qual, né, o Fórum de GR foi criado é justamente para compartilhar essas informações. Eu acho que a gente tem um certo nível de competitividade entre uma companhia e outra, mas quando se trata de risco, né, compartilhar a informação talvez seja realmente a melhor ferramenta. Luiz, agradeço bastante a sua participação aqui, né?
por compartilhar essas ideias, por compartilhar experiências e por trazer um pouquinho para a gente aqui, para que a gente possa, cada um dentro, né, lá do seu perfil, da sua ação de trabalho, conseguir colocar um pouquinho disso em prática. Muito obrigado aí por esse bate-papo, por essa conversa e por essa tarde aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. De novo, eu quero parabenizá-los, tá? Vocês sabem disso, mas eu quero reforçar a importância do impacto que tem isso que vocês fazem, promover encontros entre profissionais, a gente diminuir essa questão da vaidade, que infelizmente muitos ainda têm isso, né? E compartilhar informações. Eu aprendo muito com isso. Eu estou aqui compartilhando um percentual mínimo do que eu sei. Existem profissionais aí bem melhores que eu e bem mais experientes do que eu, mas eu aprendo e uma das ferramentas que eu utilizo para aprender é participando de fóruns iguais ao de vocês, assistindo às palestras das pessoas. Então vocês estão de parabéns, muito obrigado. Mesmo diante de uma pandemia, conseguir fazer um evento desse com a adesão das pessoas, realmente é de tirar o chapéu. Muito obrigado. Obrigado aí, muito obrigado.